Se você tem sua Bíblia aí, você pode abri-la em João capítulo 1, verso 29. João 1, 29, texto quando João Batista então vê Jesus se aproximando, dele, da onde João estava ali, batizando os seus discípulos. E o texto diz que no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Há uma curiosidade um cenário, poderíamos dizer assim, bem curioso, que acontece normalmente ali na Escócia. E a gente sabe que o cordeiro é um animal que a gente não vê muito aqui no nosso país, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus porque aquele era um animal muito comum naquela região, naquela cultura. E obviamente que nós sabemos que o cordeiro, a representatividade do cordeiro vem desde o Antigo Testamento, do sistema sacrificial de Israel. Mas é um fato curioso que acontece ali nas fazendas da Escócia, que é o seguinte: dizem que quando um cordeiro morre, se esse cordeiro morre bem ainda novinho, por alguma razão, o que normalmente os pastores, os cuidadores dos cordeiros fazem é tirar a pele desse cordeiro e colocar a pele desse cordeiro sobre um outro cordeiro que ficou órfão. Porque a mãe, essa mãe que perdeu o seu cordeiro, ela, ao sentir o cheiro daquele seu filhote que faleceu, ela o aceitará. Então, é comum você ver um cordeirinho que tem uma pele de um outro cordeiro diante dele, amarrada, presa nele, exatamente para que ele pudesse então ser adotado, para que ele pudesse então ser acolhido. Pode ser daí que talvez a gente tenha aquela expressão lobo em pele de cordeiro, que é aquela da historinha clássica, de que o lobo pega uma pele de cordeiro e coloca sobre si e vai, para que ele possa estar no meio dos cordeiros ali. Pode ser que seja algo relacionado a isso, Mas o que me chamou a atenção é exatamente isso, o fato de que espiritualmente todos nós éramos órfãos. Todos nós. E nós fomos então revestidos com a justiça de Cristo. Nós fomos revestidos com a pele do Cordeiro que se sacrificou por nós e por conta disso fomos recebidos por Deus. Fomos aceitos por Deus. Fomos adotados então por Deus. A nossa aceitação diante de Deus só é possível então quando nós estamos vestidos com a pele de Cristo. Isso é uma figura linda que nós temos, porque nós sabemos que a figura do Cordeiro, como eu disse, ela ultrapassa toda a Escritura Sagrada. Em vários momentos nós vemos então a figura do Cordeiro aparecendo. Por exemplo, em Gênesis 22, todos nós lembramos da história onde Abraão, ali no Monte Moriá, recebe um cordeiro substituto. No momento em que ele iria sacrificar o seu filho, Deus fala com ele: não, você não vai fazer isso, segura o cutelo. E aí, quando Abraão olha, Deus já havia providenciado um cordeiro substituto, então, para que ele fosse ali sacrificado. Em Êxodo capítulo 12, a gente vê então que foi orientado aos hebreus, ao povo de Deus, sacrificar um cordeiro, e o sacrifício desse cordeiro então salvou os primogênitos do povo hebreu. Porque Deus havia avisado que o anjo da morte passaria e mataria, e somente se houvesse então tido um sacrifício e o sangue desse cordeiro tivesse sido passado nos umbrais das portas, então o anjo da morte passaria longe daquela casa, não entraria ali para ceifar a vida do primogênito. Em Isaías 53, Jesus é anunciado, Jesus é prometido como aquele servo sofredor, que como um cordeiro está mudo diante dos seus tosqueadores, e assim ele vai ao
matadouro. E claro que agora no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 29, o Cordeiro de Deus, então, ele é identificado. E o mais especial de tudo é que em Apocalipse nós vemos então um Cordeiro que será entronizado e será então adorado para todo sempre. Sabe, gente, hoje há muitas pessoas que tentam justificar a sua vida, a sua existência pelas suas próprias obras, pelas suas próprias boas obras, por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas acham que são. Há aquelas também que vivem a sua vida, quem sabe, esmagados pelas culpas do passado, pelos erros cometidos, pelos deslizes, pelas situações, e são pessoas que acreditam que precisam limpar a si mesmas antes de se aproximar com Deus. Já estive diante de muitas pessoas que me disseram: pastor, eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso consertar algumas coisas antes de me aproximar de Deus. Eu preciso tratar algumas coisas, eu preciso me purificar, eu preciso tratar o meu coração, eu preciso me libertar da culpa, eu preciso me limpar. Mas a mensagem do Evangelho, ela é muito clara, meus irmãos. A mensagem do Evangelho nos diz que o Cordeiro já foi providenciado. E hoje, o convite que nós temos é de confiar na obra consumada de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Don Richardson escreveu um livro, ele foi missionário durante muitos anos e esteve em contato com muitas culturas diferentes. E o seu livro, que foi um livro que traz então a perspectiva da presença, da figuração, da mensagem do Evangelho em cada cultura, ele consegue estabelecer ali uma ligação com os elementos da cultura de qualquer que seja o povo, a tribo, as pessoas. Ele descreve nesse livro que quando ele estava ali evangelizando um grupo indígena chamado Sauí, ali na costa da Nova Papua e Nova Guiné, ele encontrou uma ponte cultural para explicar Jesus. Porque naquela cultura, na tradição ali local, eles tinham o hábito de selar a paz entre tribos inimigas, entregando aquilo que eles chamavam de o Filho da Paz. Então, se duas tribos estivessem em guerra e conflito e para então estabelecer um acordo de paz, cada uma dessas tribos entregava para outra uma criança que ficava sob o poder dessa outra tribo, e enquanto essa criança vivesse, a paz estava então garantida. Eles chamavam isso de o Filho da Paz. E Don Richardson diz que então, quando ele viu isso ali, esse elemento cultural ali naquela tribo, em Papua Nova Guiné, ele explicou para eles então que Jesus é o Filho da Paz. Porque Deus entregou Jesus para que ele pudesse então reconciliar o mundo consigo mesmo. Assim como para o Sauí, Cristo, sem dúvida nenhuma, é o Cordeiro de Deus, entregue então para a nossa reconciliação. Mas como eu disse, eu quero rapidamente olhar com vocês esses textos que nos apontam, em primeiro lugar, que Jesus é o Cordeiro que foi profetizado. E em Gênesis, como texto que já citamos, Gênesis capítulo 22, verso 8, vai nos dizer então que o texto diz: respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Você conhece a história? Você sabe que um dia, então, Deus fala ao coração de Abraão e pede para que, então, Abraão sacrifique o seu filho Isaque. E, então, Abraão, obediente à voz de Deus, ele parte resolutamente para o monte, juntamente com o seu filho. Em determinado momento, eles prosseguem somente os dois. E aí, Isaque pergunta: cadê, pai?
Cadê o cordeiro? E essa foi a resposta de Abraão, então. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Meus irmãos, esse episódio ele é muito marcante porque ele é um prenúncio de Cristo. O Pai oferecendo o seu Filho como sacrifício. E o que a gente aprende aqui, quando nós olhamos então para Jesus como o Cordeiro que foi profetizado, é que a nossa salvação, ela não é fruto daquilo que nós oferecemos, daquilo que nós temos em nós mesmos, nas nossas mãos para oferecer para Deus, não. Foi Deus quem providenciou todas as coisas. Tudo é da parte de Deus. E é claro que nós sabemos que no Calvário, Deus então cumpriu a promessa feita lá em Moriá, onde Jesus estava sendo ali profetizado, naquela cena tão emblemática, tão importante que aconteceu ali, de Deus pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho para ele. Mas nós também temos em Êxodo, como também já mencionei, agora o cordeiro, se em Gênesis ele é o cordeiro profetizado, agora em Êxodo Jesus é o cordeiro tipificado. O texto diz, Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Você conhece também a história, você sabe muito bem que aquele cordeiro pascual, ele precisava ser perfeito e ele precisava também ser morto ou sacrificado no tempo certo, no tempo estabelecido. E o sangue daquele cordeiro, no umbral das portas, seria aquilo que protegeria, então, os primogênitos israelitas da morte. E o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Nós aprendemos aqui que assim como lá aconteceu no Egito, é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro que nos livra do juízo eterno. É o sangue de Jesus Cristo. Conta-se que em 2004, um grupo de arqueólogos israelenses que estavam ali fazendo as escavações perto de Qumran, encontraram então restos de ossos de cordeiro cuidadosamente selecionados. E quando eles fizeram o chamado teste do carbono 14 para poder certificar da data, o teste mostrou então que aquele cordeiro, ou aquele resto daqueles cordeiros, era do período da Páscoa judaica. Evidenciando então essa prática que para o povo hebreu, para o povo de Israel, era uma prática milenar. A história então da Páscoa judaica aponta diretamente então para a Páscoa de Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Se em Gênesis Jesus é o Cordeiro profetizado, se em Êxodo Jesus é o Cordeiro tipificado, agora no Evangelho de João nós encontramos então o Cordeiro de Deus identificado. Porque veja, o texto diz, João capítulo 1, verso 29, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, então, olha para Jesus e aponta Jesus publicamente como o Cordeiro de Deus. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma transição muito importante, porque traz Jesus, então, das sombras para a realidade. E assim como João Batista fez, hoje nós somos chamados para testemunhar, para reconhecer, para anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. Conta-se que em 2009, ali num batistério, na cidade de Betânia, onde João Batista batizava, arqueólogos identificaram as áreas usadas então para rituais de purificação.
E isso faz com que a gente se conecte, então, com o momento histórico, o local físico onde João fez essa declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos nós sabemos que Jesus não tira apenas o pecado, mas ele tira, Jesus não tira apenas um pecado. O texto diz, e João disse, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo todo. Jesus é o Cordeiro profetizado, Jesus é o Cordeiro tipificado, Jesus é o Cordeiro anunciado, mas Jesus também é o Cordeiro de Deus crucificado. E o texto de Isaías, capítulo 53, verso 7 diz: ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus, como servo sofredor aqui, é descrito então como um cordeiro manso, um cordeiro condescendente. E todos nós sabemos que a crucificação de Jesus cumpre perfeitamente essa profecia. Jesus se cala diante dos seus algozes, diante daquelas pessoas que estavam ali zombando dele, o humilhando, o maltratando, e chega ao ponto e à capacidade de olhar para o céu e pedir para que Deus, o Pai, perdoassem aquelas pessoas porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo. A história conta que em 1968, arqueólogos encontraram ali em Jerusalém, em escavações, ossos de um homem crucificado. E eles ficaram surpresos, porque havia ainda um prego cravado no calcanhar daquele homem. Exatamente do mesmo modo, da mesma forma que é descrito a crucificação de Jesus. Confirmando, através daqueles detalhes históricos, a crucificação romana a qual Jesus foi submetido. Mas todos nós sabemos que Jesus fez isso voluntariamente, por mim e por você. Jesus fez isso substitutivamente, por mim e por você. Jesus fez isso redentivamente, por mim e por você. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus profetizado, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus tipificado, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus anunciado, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus crucificado, mas Jesus também é o Cordeiro de Deus glorificado. E Apocalipse capítulo 5, verso 12 diz: e cantavam em alta voz dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Um texto que nos mostra que então o Cordeiro está sentado no trono. Um texto que nos mostra que toda a criação um dia há de se dobrar os seus joelhos perante aquele que é o Cordeiro, mas que um dia virá como o leão. Vivemos hoje, meus irmãos, para antecipar esse evento histórico futuro, esse culto eterno que um dia acontecerá. Uma das cantatas ou um dos oratórios, para mim, mais belos é o chamado oratório O Messias, de Friedrich Handel. Inclusive, a Igreja Batista do Barro Preto vai apresentar esse oratório esse ano, nas apresentações de Natal. Queria recomendar que, se você tiver disponibilidade, são 3 ou 4 apresentações, que você pudesse ali participar e contemplar essa obra magnífica que Handel escreveu no seu oratório Messias. E a última música desse oratório, dessa cantata, é a chamada música que é o Amém. É o Amém. E ela termina com o coro: digno é o Cordeiro. Exatamente fazendo menção ao texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 12, que começa dizendo que eles cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro, Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
o mesmo Cordeiro que morreu, é o Cordeiro que reina e que reinará para todo sempre. Meus irmãos, o fio condutor da Bíblia não é, e embora não há nenhuma dificuldade de nós celebrarmos o Natal, o menino Jesus que nasceu um dia lá em Belém, mas o fio condutor de toda a Bíblia é o sangue do Cordeiro. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi prometido em Moriá. Jesus é o Cordeiro de Deus tipificado ali na Páscoa judaica. Jesus é o Cordeiro identificado por João Batista. Jesus é o Cordeiro que foi crucificado no Calvário. Mas Jesus também é o Cordeiro que foi entronizado no céu. Como eu disse, não há nenhuma dificuldade, nós devemos sim celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas não nos esqueçamos nunca que nós precisamos, na verdade, nos render totalmente diante do Cordeiro. Do Cordeiro. Há tantas pessoas que tentam vestir as suas próprias roupas espirituais. Mas o que nós precisamos é nos vestir da pele do Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, que está à direita de Deus e que um dia há de voltar para levar todos aqueles que lhe pertencem. Essa, sem dúvida, meus irmãos, é a coisa mais extraordinária da vida. E é isso que precisa estar presente nos nossos corações. O privilégio, a oportunidade que temos de nos relacionarmos com Jesus. E a alegria que precisa estar presente no nosso coração pela tão grande salvação que o Cordeiro de Deus tem operado na minha e na sua vida. Esse é o fato mais relevante. Esse é o fato mais importante da minha vida, da sua vida, da história da humanidade. E a nossa oração deve ser: Senhor Jesus, o Senhor que é o Cordeiro perfeito, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cumprido todas as promessas em si mesmo. Obrigado porque quando a gente se reveste da tua justiça, nós somos aceitos por Deus. E que a nossa vida, Pai, seja sempre para o louvor da tua glória. E que a nossa obediência seja algo que honre ao Senhor. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos, Jesus, a vivermos a cada dia à sombra do teu sacrifício. Ensina-nos a viver com os nossos olhos fixos na eternidade, naquele dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro, louvando, exaltando e glorificando a Jesus por toda a eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Vamos celebrar o Natal, mas vamos anunciar o Cordeiro. Vamos falar para as pessoas que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por elas. Entregou a sua vida ali na cruz do Calvário por elas, para salvá-las, para remi-las, para trazê-las da escuridão das trevas para a sua maravilhosa luz. E que Deus, então, nos abençoe. Amém?